Olá pessoal, bom dia. Hoje é dia 28 de julho. Vamos gravar mais esse vídeo aí para vocês. Vocês conhecem, já ouviram falar na Lei 5.172 de 1966? Tem advogados, tem colegas aí que chamam essa lei de CTN, Código Tributário Nacional, mas esse cara aqui, o Fernando, chama essa lei do demônio e vou explicar para vocês o porquê ela é a lei do demônio. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no nosso canal Direito na Vara. Nós não somos apenas um canal, nós somos também prestadores de serviços jurídicos na regularização de bens imóveis. É isso daí, você quer regularizar o seu imóvel? Quer fazer aquela ação de uso campeão? Entre em contato com a gente aqui no nosso site, tá aqui o link logo abaixo, deixa lá, envia sua mensagem, a gente vai entrar em contato com você. Bora pro vídeo! Fernando, você estava falando aí da Lei 5.172, CTN, Código do Demônio. Por que Código do Demônio, né? Por que Lei do Demônio? Porque é o seguinte, essa lei, ela como o diabo, ela quer possuir tudo que você tem, é isso daí, ela quer possuir tudo que você tem por meio dos demônios lá, dos senadores, deputados federais que criaram essa lei naquela época, né? E existe até hoje, ela é a base para todos os impostos. Fernando, você falou que esses vídeos seriam sobre uso campeão. É lógico, gafanhoto, uso campeão. A partir do momento que você tem o seu bem imóvel, puxa, você adquire uma propriedade lá da forma originária, naquele primeiro momento você não paga o ITBI, que é um dos impostos, mas no ano seguinte vem lá aquele lançamento maravilhoso de IPTU, vem taxa de lixo, vem a porrada de coisa que você vai pagar, passa a ser devedor, passa a ter que dar um pouco da sua posse para quem? Para os demônios, para os capetas chamados aí senadores e deputados federais, melhor dizendo, o governo em si, tá bom? E eu vou explicar para vocês, na verdade, essa lei tem lá a definição, né, do que é imposto, tá lá previsto no artigo 3º, mas a dica aqui desse vídeo hoje vai ser um vídeo bem rápido, não é essa. A dica vai ser o artigo 156, que fala sobre o quê? Quando esse imposto morre, acaba esse imposto, né? Pelo menos naquele momento, tá bom? E lá no artigo 156 diz, os impostos morrem a partir do inciso 1. Inciso 1 é o pagamento. Pagamento para advogado que faz essa leitura, mas para mim hoje pagamento é o seguinte, é a miséria do contribuinte, é a posse, né, a possessão do capeta. A partir do momento que você, contribuinte, conforme o inciso 1 lá, pagou aquele imposto, ou seja, ficou na miséria, na água e no pão ali, aí o que acontece? Aquele imposto naquele momento deixa de existir, ele morre, porque você pagou. Pagou, aí já era, né? Pelo menos naquele primeiro momento. Vou citar o exemplo da posse da propriedade, que é o que o nosso canal está lidando aqui. Você tem lá o seu imóvel, no ano seguinte vem aquele carnezinho bonito lá da prefeitura IPTU. Né? Você pode escolher a opção pagar à vista ou parcelado. Digamos, você parcelou em 10 parcelas, tal. Quando você quitar a última parcela, morre de vez aquele imposto referente àquele ano, você deixa de ser devedor daquele imposto, ou seja, você alimentou a besta da prefeitura. Tá bom? Vamos lá para o item 2 desse artigo 156 que fala do que? Da compensação. Fernando, o que é compensação, cara? Eu não trabalho com direito. Calma, gafanhoto, eu sei. Esse vídeo é para você que não entende nada de direito, tá? Para você que é advogado, para você que estuda direito, esse vídeo não é para você, mas esse vídeo é direcionado para leigos do direito, tá bom? Então vamos lá, compensação previsto lá no inciso 2 do artigo 156 da Lei da Besta, Lei 5.172 de 1966. Ó, só faltou um 6 aí para o número da besta. Vamos lá, compensação o que é? Vamos citar o exemplo do IPTU de novo. Você recebeu o lançamento para pagar IPTU em 2026, veio lá o valor total de R$1.000.
Só que quando você foi pagar esse carnezinho, você pagou R$ 1.500. Você pagou 500 a mais. A besta, ela não vem falar para você, o demônio não vem falar para você que você pagou 500 a mais. Mas aí chega em fevereiro, março, você percebe que você pagou 500 a mais. Opa, peraí, eu paguei 500 a mais e a besta maldita não me avisou. Mas você faz um procedimento administrativo e fala assim, ô besta, é o seguinte, eu devia 1.000, paguei 1.500, me dá os 500 para cá, a besta vai te devolver? Não, não vai. Ela fala assim, não, ô contribuinte, ô gafanhoto, vamos fazer o seguinte, vamos fazer a compensação, porque em 2027 você vai receber lá um novo lançamento, um novo carnê, porque eu quero possuir, tomar a sua posse aos pouquinhos. Então o que você faz? Você abate, nós vamos abater esses 500 no ano que vem. Isso se chama o quê? Compensação. É compensação. A besta não te devolve, mas pelo menos compensa. Aleluia, Senhor. Vamos lá para o 3. O 3 fala da transa. É uma transação. É a transa do amor. Para o fisco, para o demônio, né? Uma transação. Vamos citar o exemplo do IPTU. Vamos ficar cravado nesse IPTU. O IPTU de 2020, 2021, 2022, você não pagou. Deu calote, né? Correu o risco deles tomarem o seu imóvel, porque eles mandam para execução, hein, gafanhoto? Executam esse imposto, que é um assunto para um outro vídeo, e tomam o seu imóvel, tá? É até uma dica que eu vou dar no próximo vídeo, referente à execução de IPTU pela prefeitura. Mas vamos voltar ao assunto. Você deixou 3 anos sem pagar. Aí a prefeitura fala assim, ô gafanhoto, vem cá. Vamos fazer uma transa do amor, a transação, né? Por que a transa do amor? A transa do amor que eu falo é porque o gafanhoto entra com isso e a prefeitura entra com isso, porque ela está te cobrando 200% de juros por ano que você deveu. Ela te chama e fala assim, vamos fazer uma transação aqui, eu vou parcelar para você, vou cortar metade dos juros, em vez de 200 por ano, vai ser só 100 por ano, daquele que você ficou sem pagar. Tira os honorários, né, dos advogados, lá, dos procuradores e faça o seguinte, parcelo em 60 meses para você. Aí você, gafanhoto, sem conhecer a história, fica feliz da vida. Puta, eu não sou mais devedor. Só que tem um porém, cada parcela que você vai pagar, ela é corrigida pela taxa Selic. Corrigida. É, gafanhoto, você vai se fuder nessa transa do amor, tá bom? Mas a partir do momento que você faz essa transa do amor, a transação, você extingue aquela dívida, pelo menos naquele momento, né? Essa transa do amor, eu vou te falar. O inciso quarto, é aquela que mal acontece. É que nem o cometa Halley, a cada 86 anos aparece pra gente. É a remissão. Remissão, traduzido, é o perdão total ou parcial, tudinho ou da metadinha ou uma parcela do seu imposto, gafanhoto. Só que isso só acontece quando o demônio olha para ti e tem pena. Então é rara essas situações. Por exemplo, alguns anos atrás teve uma enchente devastadora lá em São Paulo, capital, na zona leste. Essa enchente já ocorria há diversos anos, mas naquele ano específico morreram muita gente faleceu devido à catástrofe, muita gente perdeu seus bens, mas enfim. Mas o que aconteceu? O demônio da prefeitura falou assim, não, vamos, aqui a gente tem coração, demônio tem coração. Vamos dar isenção para vocês aqui de IPTU durante 3, 4 anos. Vamos dar isenção porque nós somos bonzinhos. Isso se chama remissão. Naquela época foi remissão total de IPTU, tá bom? Mas isso não quer dizer que a prefeitura não possa mais para frente falar assim, olha, agora acabou a remissão, vamos cobrar, vamos aumentar, né? Que foi o que aconteceu, tá bom? E o último que nós vamos comentar nesse vídeo, mas também não deixa de ser tão importante, eu acho que é um dos mais importantes, que fala sobre prescrição e decadência. São tão iguais, tratam de períodos de 5 anos, mas a prescrição ela fala o seguinte, o demônio ele tem um prazo para te cobrar.
a lei 5.172 de 66, ela disse assim, demônio, você tem 5 anos para cobrar o gafanhoto, 5 anos. Se você não cobrar em 5 anos, ó, esse seu direito morre, o gafanhoto fica livre dessa dívida, 5 anos. Isso se chama prescrição. Vamos citar o exemplo aí do IPTU. Ocorreu o lançamento do IPTU em 2026, a prefeitura tem até 2031 para te cobrar esse IPTU se você não pagar. 2032 perde o direito de cobrar esse IPTU, beleza? Então, entendeu? Vamos lá para decadência. Decadência é o seguinte, o demônio ele tem 5 anos para fazer o lançamento desse imposto. 5 anos. Se ele não fizer o lançamento desse imposto no período de 5 anos, ele perde o direito de fazer esse lançamento e posteriormente cobrar esse imposto. Fernando, me embananei, me explica essa merda. Beleza, vamos lá. O capeta faz o lançamento do IPTU em 2026. Janeiro, fevereiro ali faz o lançamento. Ele confecciona aquele carnezinho do IPTU, tá? Só que ele tem um prazo de até 5 anos para fazer aquele lançamento. Quando começa a contar o prazo dos 5 anos? O lançamento do IPTU. Em 2026, tem ali o lançamento, geralmente fizeram o lançamento em janeiro, fevereiro, o lançamento do carnezinho. Esse prazo começa a contar a partir de quando? 1 ano após o período de lançamento, que seria 2026. Em 2027, começa a contar 1 ano depois, ou seja, a partir de 2027, tem 5 anos para poder fazer o lançamento desse IPTU. Tá bom? E depois disso, se ele não fizer, ele perde o direito de fazer esse lançamento e posteriormente cobrar. Ou seja, o demônio perde o direito de cobrar esse imposto de você. Mas pasmem, gafanhotos, você, gafanhoto, que não procura um advogado nesse momento, você que não quer gastar um dinheirinho fazendo uma consulta com um advogado, a maioria dessas situações de prescrição e decadência, o fisco, o demônio vai até você, gafanhoto, contribuinte, cobrar e você acaba fazendo o quê? Uma transação. Você ainda transa com o cara, dá aquele negócio, paga parcelado uma coisa que você não deveria pagar. Pasme. Em que situações, Fernando? Em 99,9% dos contribuintes caem nessa, porque eles mandam, o fisco manda essas cobranças, o demônio encaminha para vocês, e vocês, diante da falta de conhecimento, da falta de vontade de procurar um advogado, acabam pagando uma coisa que não deveriam pagar e ainda com juros, né, parceladinho. Beleza? Gente, muito obrigado por ter assistido o nosso vídeo. Se você curtiu, aquele like, se você não curtiu, aquele dislike, compartilhe o nosso vídeo até pro seu inimigo, cara, pros gafanhotos e tudo mais. Até o próximo vídeo. Tchau!